Muito boa noite, queridos amigos. Novamente, nós vamos aqui fazer mais um vídeo trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Então, eu quero dar as boas-vindas para você que está acompanhando o devocional pela página do Facebook. Seja muito bem-vindo. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração muito importante. E o tema desse vídeo é como nós podemos ter o encontro com Deus. Talvez você já tenha se perguntado em alguns momentos como que eu posso ter, Lisa, um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Nós temos uma palavra muito clara e eu gostaria de fazer uma leitura que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse, mas se você não tem, apenas ouça, né, e veja também. Diz assim: Isaías ele é escolhido e consagrado profeta. O profeta Isaías era um príncipe. Em primeiro lugar, nós precisamos entender uma diferença entre pastor, profeta, porque são, na verdade, dons ministeriais bastante distintos. O profeta é aquele que profetiza, que libera uma palavra de revelação e uma palavra de conhecimento para a cura e para a edificação de alguma pessoa. O pastor é aquele que apacenta as ovelhas, que prega a palavra e que ensina. Nem todo pastor ou pastora ele tem o dom de profetizar, o dom da revelação, né? O dom da palavra do conhecimento. Por exemplo, alguém está orando por você e de repente o Senhor revela a esta pessoa que há uma enfermidade, algum problema, algum trauma que precisa ser tratado. Isso é a palavra, amados, do conhecimento, a palavra da sabedoria, a revelação de Deus. E existem revelações específicas. Nós vamos trazer aqui um dia um vídeo sobre esses dons. Então aqui, só para nós entendermos, em primeiro lugar, Isaías ele foi escolhido e consagrado como profeta, não como um pastor, tá? Então ele foi para profetizar especificamente para um tempo, para uma nação, para uma circunstância. No versículo 1 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz ali, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, Isaías ele teve, na verdade, uma visão, ele teve ali uma revelação de Deus. Diz no versículo 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Então, Isaías, em primeiro lugar, ele teve essa visão. Eu vi o Senhor assentado, ele não sonhou, ele teve uma visão. Existem também pessoas que têm o dom de visões, e a palavra de Deus diz em Joel que nos últimos dias o Senhor daria a oportunidade das pessoas terem visões, terem sonhos. A interpretação de sonhos, as visões, as revelações, elas são de Deus. Mas eu não acredito, Lisa. Onde eu vou, ninguém acredita nisso. Isso já caiu por terra. Isso é só coisa do Antigo Testamento. Não é bem assim. A palavra de Deus diz que Daniel sonhava, que José interpretava sonhos, Daniel também tinha dons. Então, todos esses dons, eles estão descritos na palavra de Deus também no Novo Testamento. E os dons espirituais, eles são, na verdade, para a edificação do corpo de Cristo, que sou eu e é você. Amém? Então, Isaías, ele teve essa visão, e aí ele disse, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo algo muito específico. Os olhos dele viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então ele teve uma visão, uma revelação por visão.
É claro que nós temos que hoje ter muito cuidado, né, amados e amadas, que existem pessoas que deturpam esse dom quase que tentando fazer adivinhações. Toda profecia, toda visão, ela tem que ser testificada por Deus. Então ela se cumpre, logo ela é de Deus. Ela não traz nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de divisão. Ela sempre vai ser a revelação de Deus, seja pela profecia, pela palavra do conhecimento, pela revelação, para edificar, para curar. Ela sempre vai trazer paz, conforto, ela vai ser usada para revelar, mas para solucionar, nunca para te colocar para baixo. Deus não revela desgraças, amém? Deus revela algo, mas atrás dessa revelação ele tem um propósito, assim como teve com Isaías. E Isaías vivia no meio de um povo de impuros lábios. E ele disse, Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que ele se sentia que não era merecedor. Olha, Senhor, como que o Senhor está me dando essa visão? Como que o Senhor está me escolhendo se eu estou vivo num lugar que eu sou impuro, eu não me sinto digno de estar recebendo essa incumbência. No versículo 6 diz, mas um dos serafins, eu gostaria que você prestasse muita atenção, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, glória a Deus, que tirara do altar com uma tenaz. Aí está, então, a experiência propriamente dita. Se você está há muito tempo na caminhada com Deus ou está começando, e você gostaria de ter, Lisa, eu gostaria de ter uma experiência pessoal com Deus. Essa experiência foi de Isaías. Então é um exemplo para que nós possamos meditar e refletir. Cada um de nós, eu e você, temos a nossa experiência com Deus. Então eu vou terminar de ler e trazer a revelação que Deus está trazendo aqui para nós hoje. Então um dos serafins veio até Isaías e trouxe na sua mão uma brasa viva. A brasa viva é o fogo do altar, a palavra, que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou a minha boca. Então foi direto na boca de Isaías. Por quê? Porque ele ia ser profeta. O profeta, ele usa o quê? A boca. Para profetizar. Profetizar não é determinar vitórias, tá? Eu determino ninguém determina a vitória, tá bem? Nós profetizamos, eu profetizo cura, eu profetizo unção. Mas como, mesmo não sendo profeta, eu posso profetizar. O que é profetizar? Lançar uma palavra profética, uma palavra de Deus para se cumprir no seu tempo. Mas ela tem que se cumprir. Se a pessoa está debaixo da unção de Deus, Deus vai usar a boca desta pessoa, seja a minha, a tua, de qualquer pessoa que está debaixo da unção de Deus, para profetizar na tua vida. Uma palavra que é profética, ou seja, ela tem, na verdade, uma ação. E a Bíblia diz que toda palavra lançada, ela não volta vazia. E essa palavra lançada, amados, é a profecia. A profecia, a palavra profética. Tá bem? Com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, disse o serafim a ele. E a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado. Então, a partir dessa experiência, a iniquidade, aquilo que separava, alguma coisa que porventura separasse Isaías do Senhor, foi tirado. Então, aquele muro de separação, ele foi tirado e foi purificado o pecado. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A Bíblia diz que aquele que vive em pecado não é de Deus. Pecar, todos nós erramos, todos nós pecamos em algum momento. Agora, viver em pecado é bem diferente. A pessoa que vive em pecado, ela vive errando, ela vive deslizando, ela vive vacilando o seu pé, ela vive mentindo, ela vive enganando, ela vive cobiçando, invejando, enfim, ela está afastada de Deus. Ela não está agradando a Deus. Logo, ela precisa ter esse encontro com Deus. Ela precisa se libertar desse pecado para poder ter esse encontro com Deus.
porque Deus não habita no meio do pecado. Deus, ele é santo. Amém? Então, ele exige, ele quer que nós sejamos santos. Mas não é santo, é santos. Por quê? Santo, não existe uma pessoa santa. Ela é santa. Ou seja, a palavra santa é no sentido como se ela não tivesse nenhum erro. Não. Santos é santificados. Então, a Bíblia sempre usa no plural. Por que ela traz no plural? Porque ela quer exemplificar que a igreja como um corpo, ela é santa, mas nós somos santos, separados para Deus. Erramos todos os dias, no pecar, no falar, no olhar, no julgar, no pensamento, no coração. Por isso nós precisamos ter uma experiência assim com Deus, ok? E aí então diz, depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envie-me a mim. Amados, resumindo, você vai poder ler no livro de Isaías, no capítulo 6, esse encontro que Isaías teve com o Senhor. Foi somente após o serafim, o anjo de Deus, ter tocado na boca de Isaías, após ele ter tido um encontro com Deus, uma experiência pessoal única dele com Deus, não quer dizer que nós vamos ter a mesma experiência. Está escrito na Bíblia que é para nós lermos, meditarmos e ficarmos maravilhados com as coisas que Deus faz, que Isaías conseguiu dizer, envia-me a mim. Ele só conseguiu dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, após ter um encontro com Deus. Você só vai conseguir se livrar do erro, do pecado, do engano. Você só vai conseguir cumprir a promessa que Deus tem para ti, na tua casa, no teu trabalho, no teu chamado, na tua igreja, não importa o lugar aonde você está plantado, você só vai conseguir dar frutos se você tiver uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela é única, ela é intransferível e ela depende do grau de como nós nos colocamos na presença de Deus. Porque existem graus. Há pessoas que oram, né, em línguas, há pessoas que oram mais na madrugada, outros oram de dia. Como que eu me relaciono? É como se nós tivéssemos um amigo de infância e a amizade ela só vai durar e se fortalecer quanto mais eu me relacionar. É o grau de intimidade que eu tenho com Deus que faz com que eu me aproxime de Deus. Então Deus ele tem algo para a tua vida, para a tua família, muito específico. E a tua família e você e eu, nós precisamos ter esse encontro com Deus como Isaías teve. Ele só conseguiu dizer, olha o que o Senhor disse, olha, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Para onde? Para pregar a palavra, para profetizar para um povo. Deus precisava de alguém para profetizar, para ser ousado, para liberar uma palavra profética, para mudar uma situação, para mudar uma nação. Talvez você precise hoje que Deus coloque em ti uma palavra profética. Talvez você diga, eu preciso uma mudança na minha família, na minha casa, no meu trabalho, preciso destravar, liberar algo. É como se tivesse amarrado, como se tivesse trancado. Então você precisa começar a buscar, isso é só você e Deus, eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. O que nós podemos fazer é compartilhar ensinamentos. E aí somente após ele ter tido esse encontro com o Senhor, que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato, não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Então Deus disse para Isaías, bom, agora que você se colocou na minha presença, que você teve encontro comigo, vai e fala para esse povo. Ou seja, que eles não estão entendendo, eles estão ouvindo de fato, não estão entendendo, estão enxergando em verdade, mas não estão percebendo. É como se o povo estivesse cego. As pessoas estavam andando naquele contexto, ouvindo, não entendendo, vendo e não conseguindo perceber. É como se estivesse tateando no escuro. Talvez você conheça alguém, ou da tua casa, ou na tua família, como se estivesse caminhando no escuro.
ela não prospera, ela não vai para frente, os negócios não dão certo, as coisas se repetem na família, as desgraças se repetem na família, as enfermidades, coisas que precisam ser quebradas, coisas que precisam ser destravadas, que precisam ser repreendidas no nome do Senhor Jesus. E isso só vai acontecer, queridos, quando eu e você tivermos um encontro com Deus, uma experiência com Deus. E Deus tocou, foi muito específico com Isaías. Tocou a boca de Isaías, porque é pela boca que ele ia usar a palavra. Talvez nessa noite, você que vai ouvir esse vídeo, que vai compartilhar esse ensinamento, e depois você vai poder estudar essa palavra e pedir para o Senhor a direção para ti, talvez você está precisando realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, uma experiência com Deus. Aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida não é ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Existem muitas pessoas que estão há muitos anos dentro de um lugar que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas elas estão no mesmo nível de fé. Elas não experimentaram, amados, o sobrenatural de Deus. E Deus tem mais para ti. A palavra de Deus diz que Deus quer que nós conheçamos os tesouros escondidos. Ele nos daria as coisas profundas, a sabedoria, o conhecimento, os tesouros escondidos. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao nosso coração, Deus tem preparado para nós. E muitas vezes nós nos estagnamos num nível e achamos que somente frequentar um lugar, abrir a Bíblia ou deixar a Bíblia aberta em cima de uma estante vai proteger a nossa casa. É como se fosse um ritual e aquilo ali quase que uma simpatia, né? E aquilo ali fosse, na verdade, fazer algum efeito na nossa vida. Não. Eu aceitar o Senhor Jesus Cristo é o primeiro passo de muitos que nós precisamos dar. O próximo é você buscar uma experiência com Deus, buscar os dons do Senhor. O apóstolo Paulo disse que buscai todos os dons com muito afinco, mas o maior deles, que eu gostaria que vocês buscassem com mais vontade, o de profetizar. É claro que nós sabemos, amados, que o dom do amor é o dom que vai nos levar ao céu. Sem amor, ninguém entra no céu, amém? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas por que principalmente ele enfatiza o de profetizar? Porque o profeta, o que profetiza, o que tem a palavra do conhecimento, o que está orando por alguém e Deus mostra uma situação, às vezes até mesmo, já orei por pessoas que Deus mostrou que ela foi pedir uma oração por uma causa e Deus revelou que ela tinha um trauma, que ela tinha vontade de fazer algo, né? Às vezes revela uma enfermidade. Isso é um dom que Deus dá, mas ele distribui o Espírito Santo para cada um conforme lhe convém. E você precisa descobrir o dom que há em ti, porque através da tua boca você vai chegar na sua casa, você vai levantar as mãos e vai profetizar vida sobre os teus filhos, vida, prosperidade sobre a tua família. E quando eu me refiro a prosperidade, não é a financeira, é prosperidade na saúde, que as coisas vá bem, que os negócios, que tudo ande conforme a palavra de Deus. Então é importante o profeta, aquele que profetiza, para ajudar até mesmo pastores, pessoas que pregam a palavra. Então o profeta é aquele que auxilia, é aquele que Deus dá a ele um dom específico para destravar, Deus dá um dom específico para ele profetizar, para trazer à luz coisas que estão escondidas, como aconteceu com Isaías, e para curar. Então tem que haver uma mudança depois da palavra lançada. Tem que ter uma confirmação da palavra, senão se torna algo da emoção humana. E existem muitos casos que as pessoas estão se enganando por emoção humana. Então, peça nessa noite, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Fecha no teu aposento, no teu quarto. Ora a Deus, para Deus quebrar coisas que talvez precisam ser quebradas. Situações que precisam ser quebradas. Precisam ser paralisadas. Talvez você diga, eu já passei por momentos difíceis, falências, enfermidades que se repetem de várias gerações, coisas que precisam ser quebradas através do sangue de Jesus, através do nome do Senhor Jesus. Amém? Então fica essa palavra para você e fique, na verdade,
com essa palavra profética sobre a tua vida. E eu te abençoo em nome de Jesus. Deus me chamou para ser mestre, mas também me chamou para ser profeta, para pregar a palavra e para profetizar vida em familiares teus que estão na depressão, em pessoas que estão agora ouvindo esse vídeo com nódulos, com problemas no corpo, com problemas na alma, com traumas do passado, em pessoas que lançaram sobre a tua vida palavras contrárias, e você acreditou nessas palavras contrárias, e desde o dia que você acreditou, parece que nada mais vai para frente. Então, em nome de Jesus, seja liberado sobre a tua vida uma palavra de cura, que haja cura na tua família, que haja cura no teu corpo, que haja prosperidade no teu lar, que haja vida sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu casamento, que haja reconciliação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu libero sobre a tua casa, sobre a tua vida, a bênção de Deus que enriquece e ela não te acrescenta dores, a bênção de Deus que traz bênção, que traz paz e não confusão. A palavra profética lançada é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías se colocou na presença de Deus, só conseguiu se colocar depois de ter tido encontro com Deus. Que você possa, querido e querida, ter um encontro com Deus, ter a sede desse encontro com Deus. Que jamais o pecado seja uma constante na tua vida. E que se porventura tu pecar, que você se entristeça ao pecar. Muito triste, hoje eu estava meditando, muito triste a pessoa que está no erro, no pecado, e aquele pecado não mais a entristece. É como se tivesse a mente cauterizada. A Bíblia diz que o diabo ele cauteriza a mente das pessoas. Cauterizar é anestesiar, deixar as pessoas insensíveis. É como se a pessoa estivesse falando mal de alguém e aquilo não a incomoda. Como que a pessoa vai ter uma experiência com Deus? O Espírito Santo ele se afasta, não tem como. Então nós precisamos pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser um profeta, mesmo que você não tenha um ministério profético, né? Mas dentro da tua casa é o principal ministério, é onde começa tudo. Que você consiga, que você possa, e que esse desânimo que porventura esteja sobre a tua vida, ele seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, para você que vai ouvir esse vídeo, para você que vai compartilhar, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Deus nos deu a todos nós, não deu somente não existe cargos, Deus deu a todos, o Senhor Jesus deu a todos poder e autoridade. Poder e autoridade são coisas diferentes. Poder da palavra e a autoridade de se levantar e profetizar e repreender, né? Todo mal, todo o dado do inimigo, serpentes e escorpiões que são, na verdade, os levantes do inimigo. E eu abençoo a tua vida, a tua casa, que seja repreendido todo mal, seja repreendido toda doença, toda dor, toda miséria, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, continue curtindo a página, acertando o alvo. Vamos acertar esse alvo, vamos olhar para frente, para Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Que você tenha uma noite abençoada, que você possa deitar e dormir, pegar no sono e ter uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe. Até o próximo, querendo Deus.